Olá, meu irmão, que bom a gente estar aí de volta com o programa Reflexões para a Vida, nesse dia tão abençoado que Deus nos deu. E hoje a gente tem uma mensagem especial para você, como todo dia a gente tem. O que faz uma mensagem ser especial é como a gente recebe ela. E hoje eu quero falar de algo bem interessante, que pode nos ajudar na caminhada da fé. O tema de hoje é humilde começo. Ou um começo humilde, mas humilde começo foi o que Deus tocou no meu coração. Irmãos, às vezes a gente quer começar alguma coisa na nossa vida, principalmente na vida com Deus, também na vida pessoal, mas a gente coloca tantos porquês, tantos empecilhos que atrapalham a gente de progredir na fé, principalmente com respeito a ter que ter coisas. Por exemplo, eu só vou falar do amor de Jesus se eu souber pregar bem a palavra. Eu só vou começar um estudo bíblico se eu aprender muito da palavra de Deus. Eu só vou começar um negócio quando eu tiver muito dinheiro, que é meio contraditório. A gente cria ideais para a nossa vida, para começar algumas coisas. E Jesus ensina que o reino de Deus começou de uma maneira bem humilde. E hoje a gente sabe que o Evangelho, ele não alcançou o mundo todo, mas se espalhou pelo mundo afora, usando apenas 12 homens simples, homens simples, pescadores, mas com uma mensagem que transformou a vida e continua transformando a vida de muitas pessoas. A mensagem de salvação, a mensagem de esperança, a mensagem que a vida não acaba aqui. E nós somos desafiados a levar essa mensagem. Mas para a gente fazer isso, a gente tem que começar de maneira simples e humilde. E é por isso que Jesus usa um exemplo para nos explicar melhor isso. E para a gente entender um pouco melhor, abra lá a sua Bíblia em Lucas, capítulo 13, que a gente está estudando, a partir do versículo 18. Lucas, capítulo 13, do versículo 18, Jesus começa a falar com seus discípulos, seus seguidores, dessa maneira. Jesus disse: com que o reino de Deus é parecido? Ele faz essa pergunta. Com que o reino de Deus é parecido? Que comparação posso usar? Ele é como uma semente de mostarda que um homem pega e planta na sua horta. A planta cresce e fica uma árvore, e os passarinhos fazem ninho nos seus ramos. Jesus continuou: que comparação poderei usar para o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura em 3 medidas de farinha, até que ele se espalhe por toda a massa. Interessante aqui que Jesus está usando 2 exemplos. Uma da mostarda, dessa semente que é uma das menores, e do fermento que uma pequena quantidade faz a massa toda crescer. Por que ele está usando isso? Falando que o reino de Deus ele vai começar, e ele começou de maneira humilde, pequena, mas a sua grandeza não tem comparação. Ele vai além da compreensão humana. Ele usou ali como fermento, por exemplo. Ele influencia, ele vai se misturar com o resto da massa e fazer aquilo crescer. Que lições nós podemos tirar para nossas vidas aqui? Primeiro, nós fazemos parte desse reino. Nós somos chamados com uma missão de anunciar essa mensagem. Mas aí as pessoas às vezes se pegam levantando a seguinte questão: eu não estou preparado, eu não sou bom o suficiente, eu tenho muito pecado. Todos nós somos pecadores, nós temos nossas limitações, mas Jesus nos deixou recursos e nos deixou uma saída para isso tudo. Primeiro, o pecado é bem simples. 1 João, diz lá, a palavra de Deus, pode olhar, 1 João 1,9 fala: se confessar os vossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar. Basta confessar a Deus. Porque o mais difícil não é Deus te perdoar, é você se perdoar. E o perdão de Deus nos conserta. Mas para haver perdão, tem que ter arrependimento. O pecado, ele arrumou uma solução bem simples para o pecado. Agora, a nossa missão é transmitir essa mensagem. E isso é que dá sentido para a nossa vida. E às vezes a mensagem de Deus, ela não depende apenas do mensageiro. Como a gente pensa, tem que ser um excelente mensageiro. Não.
ela depende de pessoas com fé e com vontade e com a convicção que a mensagem é poderosa. Então, meu irmão, entenda a primeira lição: não importa o que você é ou o que você tem. Você não precisa ser rico para levar essa mensagem, nem ser um extremo conhecedor da palavra de Deus para transmitir essa mensagem que pode transformar a vida. Mas você tem que saber o seguinte, que a palavra de Deus tem poder. Ah, mas ele não vai acreditar. A partir do momento que uma pessoa, eu creio, lê a Bíblia, nem que seja um pequeno trecho, algo sobrenatural começa a acontecer. Os olhos espirituais dela começam a se abrir para compreender as grandezas do reino de Deus. Por isso que eu leio a Bíblia, simplesmente leio a Bíblia aqui. Leia a Bíblia para outras pessoas, falem do reino de Deus. Procure crescer, mas comece a falar, comece a anunciar, comece a testemunhar, comece pequeno. Outro detalhe que você tem que entender é que a mensagem de Deus começou como uma sementezinha, algo pequeno. Você não pode estar se comparando com X ou com Y, com pessoas que pregam de determinada maneira ou falam tão bonito. É a mensagem que está dentro de você que faz a diferença, não as pessoas que estão ao teu redor, o jeito que elas fazem. Você não precisa copiar ninguém, basta você anunciar. Mas você só pode anunciar aquilo que está dentro de você. Você só pode anunciar aquilo que você tem dentro de si. Você tem Jesus na tua vida? Então fale dele, fale desse amigo. Ele é o único intermediário entre Deus e o homem. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Pode olhar lá, não sei eu que estou inventando, João 14:1. É isso, João 14. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Se tu tem Jesus na tua vida, tu crê nele, sabe que ele ressuscitou, que ele está vivo ao teu lado, fala isso para outras pessoas. E não é falar de uma maneira para ir para uma igreja, não é falar dessa realidade espiritual. Jesus é real, ele está contigo. E você quer apresentar esse grande amigo a outras pessoas. Então não se compare, não se lamente, apenas anuncie. Pode ser um versículo, algo pequeno, mas isso vai fazer a diferença na vida daqueles que recebem. Porque o reino de Deus, a mensagem de Deus, ela começa pequena. Outra questão, irmãos, que eu fico pensando quando ele fala dessa comparação de algo tão grande que é o reino de Deus, do seu começo, começar pelo próprio Jesus nascendo numa manjedoura, dos seus discípulos serem simples, é como a coisa se deu. Jesus andou com algumas pessoas e essas pessoas andaram com outras pessoas que, por consequência, andaram com outras. O princípio do discipulado. Faça discípulos. E o que é fazer discípulo? É andar com outra pessoa. É falar daquilo que está dentro de você. É falar aquilo que tu faz com Deus. Por exemplo, se você gosta de ir na praia orar, convida essa pessoa para ir junto contigo. Se você gosta de ler a Bíblia, convida essa pessoa para ler contigo. Se você gosta de celebrar, cantar num culto, convida essa pessoa para ir com você. Isso é discipular. É mostrar para ela como você vive com Jesus, como você enfrenta suas crises, seus problemas, como Deus tem dado vitória. Discipular não é apenas uma série de estudos bíblicos, como muita gente pensa. É transformar uma pessoa igual a você, um discípulo de Jesus. A questão é: você é um discípulo de Jesus? Porque só dá para fazer discípulo aquele que é um discípulo. E o que é um discípulo? É uma pessoa que ora, que busca, que entende que a igreja faz parte do projeto de Deus. Entende que a igreja é um lugar de salvação. Irmãos, esse texto está mostrando como é maravilhoso o reino de Deus e como ele acontece. Ele começa pequeno. Você pode começar pequeno, mas saiba que é Deus que faz o trabalho final. Faça diferença na vida de outra pessoa. Transmita essa mensagem, transmita talvez esses áudios. Faça isso, que você vai ver o poder de Deus se manifestando na vida de outra pessoa.
Entenda isso. Amém? Fique na paz e que Deus te abençoe. Se você está passando por um momento difícil, nós podemos orar por você. Então mande o seu motivo de oração via SMS ou WhatsApp no 8404-4148. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, me ajuda, Senhor, primeiro a mudar minha vida, Pai. Senhor, o Senhor sabe das minhas falhas, dos meus pecados, da minha limitação, Senhor. Me ajuda, Pai, a viver segundo os teus planos, segundo a tua vontade, Pai. Confesso, Senhor, que muitas vezes não é fácil, Senhor. São tantas coisas que a gente é tentado, são tantas fraquezas que eu tenho em minha vida, Pai. Mas me ajuda, Pai. Da mesma maneira, eu estou aqui para interceder pelo meu irmão que está me ouvindo agora, Pai. Ajuda ele, Pai, a viver diferente, a ser verdadeiro, autêntico, Pai. Nos livra, Pai, da hipocrisia, Senhor. Não deixe esse mal cair sobre a tua igreja, Pai. Abre o coração daqueles que estão presos a esse hábito terrível. Em nome de Jesus, Senhor, faz isso. Venha assistir às nossas reuniões na Igreja Batista de Forquilinhas, Rua Manuel Porto Filho, número 99, às quintas-feiras e aos sábados, às 20 horas. Também nos reunimos na Igreja Batista do Rio Tavares, na SC 405, número 2563, em frente ao Supermercado Rodrigues. Aguardamos sua visita. Meus irmãos, é muito bom a gente estar estudando, lendo a Bíblia todo dia. Isso faz muita diferença na nossa vida. Então leia, tá? Estude cada dia mais. De novo, se matricule nesses nossos cursos de estudo bíblico, na nossa escola de discípulo, para aprender um pouco mais dos planos de Deus para a tua vida. Tá bom? Entre em contato. Se você não pode fazer ali, tenta fazer à distância. Mas entre em contato com a gente, tá bom? Também gostaria de lembrar os irmãos que nós vamos começar um curso para casais. É um curso que vai ajudar nos relacionamentos. Não quero dizer que esse curso vai resolver todos os teus problemas no teu casamento, não. É só mais uma ferramenta. É só mais uma forma de Deus estar agindo na tua vida e do teu cônjuge. Eu acho que a gente não pode viver uma ilusão que existe fórmulas perfeitas que vão transformar tudo, que vai ser tudo perfeito. Não. Nesse mundo a gente vai ter aflição e pessoas são pessoas. Homens têm valores diferentes, mulheres têm valores diferentes, mas a gente pode buscar na comunhão dos santos, que é a comunhão dos irmãos, e num pouquinho de instrução, de ideias, de pensamento, aperfeiçoar o nosso relacionamento. Então venha fazer esse curso para melhorar um pouco o teu casamento, para buscar um pouco aquilo que transforma a vida, que é a ação do Espírito. Então ele vai começar nesse sábado ali em Forquilinhas. É sábado a partir das 5 da tarde, né, de 17 horas. É 1 hora de curso, vão ser 4 encontros. E se Deus quiser a gente quer encerrar com um retiro para casais. Mas isso vai do número e da condição financeira de cada pessoa. O curso, meu irmão, é gratuito. É isso aí, é de graça. Então não tem nada que vai te impedir. Claro, se tu mora em outra cidade, claro, isso é um impedimento. E a ideia desse curso não é só ensinar os casais, é preparar casais para fazer esse curso em suas igrejas. Pensa nisso. Venha te aprimorar, venha crescer e ser transformado por Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Se você deseja ouvir essas mensagens via WhatsApp, mande um recado para o 8404-4148 ou visite o nosso site www.reflexõesparavida.com.br.